tema aí, eu escrevi conflitos internos e que a gente está numa sociedade cheia de conflitos, para falar que a gente vai falar dos nossos, tá? Nós não vamos falar de conflitos outros. Então, eu achei importante a gente conversar um pouquinho sobre conflito, porque a Joana trata isso em vários capítulos, e às vezes a gente não percebe, como uma maneira da gente resumir, colocar mesmo no nosso dia a dia. O que que acontece? Quando a gente vai na teoria de Freud, ele vai falar que a gente tem um inconsciente que no Freud chama id. E eu tenho uma instância que chama superego, que são as normas sociais. E no meio desses dois está o ego. As normas sociais entram em conflito com o meu inconsciente. E o que que acontece? Aquilo, um objeto de conflito, ele é escondido no inconsciente, que a gente chama recalque. É colocado lá dentro do inconsciente. Então, para Freud, é isso. Então, o Freud, ele pergunta o porquê dos conflitos. E é por isso que ele considera todos nós neuróticos. Nós somos divididos. Eu tenho a minha consciência e um monte de coisa escondida lá no inconsciente, que eu recalcar é isso, colocar lá dentro do inconsciente, que eu não conheço, por isso eu sou dividida. Então, tem esse conteúdo inconsciente que sai pelos sonhos, que sai pelos atos falhos, por pensamento, talvez, que chega à minha consciência, né? Então, para Freud é isso. Só que quando a gente chega no Jung, ele já preocupa no para quê, o Jung. Então, para o Jung, essa tensão proveniente do conflito é estruturante da nossa psique. Faz parte do nosso psique. E tem a função de ampliar a minha consciência. Então, para Jung, é importante o conflito, porque ela cria consciência. Né? Então, através do confronto dos opostos, eu vou trazer vários exemplos, o que que acontece? Eu vou ter um diálogo integrando esses opostos, e aí eu faço o que ele chama de individuação, que é eu me tornando inteiro, eu pegando esses opostos, integrando na consciência, eu vou diminuindo essa divisão, ou evoluindo, que é como a doutrina espírita fala, e a Joana, que para ela é a mesma coisa, individuação de evolução. Então, isso faz parte do movimento nosso de crescimento, para Jung. Então, para o Jung é essencial você. Esse aqui é o conflito entre as duas vontades, ou quando o desejo ou ideia pessoal está sendo contestado por outro, seja dentro ou de fora, existe a possibilidade de criar um aumento da consciência. Então, o Edgar Tinger, né, que escreveu esse livro, o que ele vai falar? O que Freud, o que Jung está falando, né, gente? Se eu tenho que contestar esse desejo, essa ideia, essa atitude minha, porque é a contestação, ou seja, o conflito é que cria consciência. Então, relações sem conflito são relações. Tem que ter um conflito. O problema nosso é que a gente hoje, na nossa sociedade, nós não conseguimos entender o que é um conflito, ou seja, uma divergência de ideias. Por quê? A gente não sabe discutir ideia. Quando a pessoa discorda da gente, a gente ataca a pessoa. Entendeu? Em vez de entender que o outro que discorda de mim está fazendo um benefício para mim, porque está me mostrando, às vezes, ângulos que eu não vejo,
Vai ampliar, aprofundar o que eu não tenho? Não, eu ataco a pessoa. Eu não debato ideia. Então, para nós, não legislativo conflito. Eu não convivo com quem pensa igual, quem não pensa igual a mim. Eu estudo quem é diferente, quem me questiona. A gente tem dificuldade de debater ideias, mas é extremamente importante. Então, o que acontece? A gente não discorda. Se numa relação de amizade ou de casal não tem conflito, alguém está cedendo tudo. Entendeu? E alguém está dominando. Porque a ideia diferente, sem agressão, se a gente soubesse conversar sobre ela, o pensamento diferente do meu, né? Não daria alimentar essa relação. Eu não preciso que o outro concorde comigo. Eu posso conversar com você e sair da conversa sem concordar com você. Mas isso não quer dizer que eu tenho que desfazer de você. E é por isso que a gente tem essa ideia meio horrível do conflito, né? Porque hoje ou você bate na pessoa fisicamente ou humilha ela por ela discordar de você. Mas isso é um erro grave. É, estão acompanhando um conhecimento de satisfação e por um e até mesmo eu deveria questionar o que é cada vez que eu encarno, eu formo ciência superficial. Meu nome é Vânia, eu sou filha de fulano, eu tenho essa profissão, eu moro. Aí isso é o ego. Ele é o centro de ciência superficial. Então, ele deveria. Então, é isso que ele está falando, o conflito interno. Quando eu estudasse um exemplo completo de uma pessoa estruturada no amor e eu estruturada no egoísmo, tinha que criar um conflito. Ou então, eu não estou entendendo Jesus. Tem que criar um conflito. Vamos tirar a palavra conflito, né? Tinha que criar um questionamento dos meus valores, do meu entendimento, de como eu me comporto na vida, do que eu valorizo, porque a estrutura dele é completamente diferente da minha. Então, são os conflitos internos. Eu tinha que estar questionando esse ego. Né? O que eu valorizo, o que eu quero, o que eu espero, como que eu ajo, né? E o externo também, que o externo vai me questionar. E aí, o que acontece? Olha, quando eu resolvo, né, quando resolve criativamente, aquela energia que estava no conflito, ela é integrada na consciência, né? E por isso que essa sensação de satisfação, além de ampliar a consciência, porque cria, né? Eu adquiri outros olhares, né? E o próprio Kardec fala isso, né? Estude quem combate você. Isso seja os argumentos dele, quem sabe ajuda a aprofundar a minha fé. Às vezes a pessoa faz questionamento que eu nunca fiz. Eu posso tirar essa resposta. Ajuda a aprofundar a fé. Né? Se alguém quiser perguntar alguma coisa. Então, aqui eu trouxe o resumo do que nós estamos estudando sobre os níveis de consciência. Então, quando eu estou aqui nesse nível de consciência, é o que Paulo chama de escravo, porque eu sou uma pessoa que é movida pelos instintos. Eu não tenho reflexão, eu sou reativa. As pulsões, os instintos que vêm do meu inconsciente, eu sou escravo dele. Eu vivo uma vida praticamente animal, porque eu não tenho o mínimo de reflexão. Então, não tem conflito nenhum. Quando eu chego aqui, nesse nível de consciência, que é o que o Paulo chamou, já não sou eu que vivo, é o Cristo que vive em mim, também não tem conflito. Porque aí eu passo a gratidão. O ego já aceita
E essa consciência mais profunda, que é o céu, comanda. A imagem dele, né? Esse divino que habita em mim, é que o ego já está se submetendo. Desse último nível aqui, que eu e o Pai somos também não tem conflito. Então, nós estamos daqui. Qual que é a diferença? Que nesse nível daqui, eu já começo a ter uma consciência ética. Mas eu não assumo responsabilidade. Então, o que que acontece? Eu tenho um conflito, mas eu não quero assumir as consequências do meu atos. Eu estou. O que caracteriza esse nível de consciência para esse é. E o problema é que a gente não percebe que a gente pode nas pequenininhas coisas. A gente fica esperando uma fuga, assim, como se fosse um ladrão, né? Gente, nas suas consequências, por exemplo, da regra do nosso grupo. Não tem uma regra quando você para de frequentar, né? Não precisa me dar explicação se faltou um dia, mas se falta 30 dias, se adoeceu, avisa. E as pessoas não querem cumprir. Por quê? Acima da regra. A regra não é para todo mundo, não é igual para todo mundo. E eu fico tentando burlar a regra. Olha o nível de consciência. Eu estou aqui. Eu já tenho um nível de consciência da regra, mas eu não quero cumprir a regra. E o problema não é aquilo, porque isso mostra um nível de consciência. E você age assim. E às vezes eu primeiro pergunto para a pessoa: está acontecendo alguma coisa? Né? Tá, né? Pode estar doente, a pessoa não ter, né? Não. Aí a maioria raríssimas vezes a pessoa está doente. A pessoa responde: não, eu não isso nesse horário. Mas você sabe da regra que quando você parar de frequentar, você deve sair do tá? Aí sei, então você me tira se você quiser. Olha o nível de consciência da pessoa. Eu falei, isso não é pessoal. Foi uma regra que foi decidida por você dentro. Dá vontade de responder assim. Então você não consegue cumprir uma regra que você ajudou a criar? Agora eu mudei a resposta. Eu também vou mudando a resposta. Vamos amadurecendo, né? Agora eu falo assim: olha, eu mando, inclusive, um print da evolução. Manda um print. Fala, olha, a regra é essa. Você me fala pela sua consciência se você deve. Agora, o grupo o grupo nunca vai ter. E você sempre vai ser bem-vinda caso você saia. Isso vale para todo mundo que entende. Os estudos estão gravados no YouTube. E a pessoa pode voltar e sair quando quiser. Mas olha o que você tenta burlar. Mas por que eu não entendo isso? Burlar o quê? O que você ganha aqui? Fingindo que está vivo ou desaparecendo. Entende, gente? É isso, eu não consigo me responsabilizar. Eu assumi o compromisso nesse horário. Você assumiu o que você quer. Tem consequências. Assuma as consequências. É, eu quero os dois. Igual a minha, quinta série. E eu virei o quê? Leão Chakra, professor do você? Quinta série. Exatamente, mas é isso que diferencia esse nível desse nível. E o que que eu tenho que fazer para mudar de nível, gente? Assumir as consequências das minhas ações. Agora, o que que a Bruna faz? É grande? Não, gente, é nas pequenas coisas que eu tenho que assumir responsabilidade. O que que Jesus fala? Serve, fiel, forte, fiel um pouquinho, te darei um. Então, a gente exercita um pouquinho. Entendeu? É, mas não hoje tem que brilhar no último caso que eu vou contar, porque tema, viu? Ela vai brilhar. Então, gente, eu esquece do conflito, Deus
Agora, o caminho que nós devemos fazer é nos tornar consciente do conflito, né? Aceitar a presença do conflito, porque senão eu não posso trabalhar, porque eu vou ter que fazer. Eu vou dar exemplos aqui, tá? Eu tenho que fazer um diálogo com esse conflito para que eu amplie a consciência. Tá? Agora, a maioria de nós faz o quê? Nega o conflito. E aí, a primeira coisa que aparece são sintomas. Que sintomas? Alguns deles: angústia, ansiedade, estresse, desânimo, pesadelo, dificuldade de tomar decisão, irritabilidade, autossabotagem. Eu quero fazer uma coisa e de repente, eu descubro que eu mesmo me dá errado. E eu nem vi que eu fiz isso. Chama autossabotagem. Você tinha uma vontade consciente de fazer uma coisa, mas tinha uma outra inconsciente que não queria que você fizesse aquela coisa. Aí você dá um jeito dela dar errado. Depressão, isolamento social, que nós conversamos à vontade semana passada. Insatisfação. A insatisfação é ou eu estou esperando mais do que possibilidade de ser, meu, vamos dizer assim, o meu objetivo está alto demais, ou eu estou colocando ele no lugar errado. Porque, vamos dizer, eu tenho expectativa em relação às pessoas, ou em relação aos pais, que a pessoa não tem condição de responder. Ou então, eu posso colocar, por exemplo, Deus no poder e no dinheiro. Aí, quando eu fico rica e poderosa, eu tenho uma crise de vazio, porque eu pus Deus na minha vida. Entendeu? Insatisfação. Isso não é todos os sintomas, isso é alguns, tá, gente? Eu lembrei. E a projeção, por que que acontece a projeção? Por quê? Vamos lá? Exatamente. Aquilo que eu não aceito em mim, eu enxergo um pouco. Né? E a racionalização? A racionalização é assim, deixa Licença. a racionalização é assim. Devia ter. Tá. Para que eu vou gastar tempo? A racionalização para não fazer coisas assim. Tá bom? Se melhorou. Melhorou aí, gente? O som? Não? Melhorou. A Vânia dá para ouvir bem, mas parece que está dentro da lata. Mas quando a Núbia está falando, a gente não entende muito. E agora? E agora? Fala. Parece que melhorou agora. Parece que saiu da lata mesmo. É, parece. Eu saí de dentro da lata. Tá mais ou menos, tá mais ou menos. Mas melhorou em relação ao que estava, né? É. Obrigada, Tati. Obrigada nada. mesmo. Valeu. E ela está no texto. Então, gente, a racionalização é isso, tá? E ainda tem por cima a fuga. O que é a fuga? Eu tenho acreditado que eu estou na rua, testando necessidade, volta e meia, cara, entendeu? Vive óbvios, mas as coisas não conseguem fazer essa forma íntima deles, que projetam um tipo dando oportunidade que ela foi criada, demolir esse console, logo no capital de memória da AV e console. Eu acho que é muito engraçado, porque eu ando muito e assim, a cidade todo mundo está em construção, está em demolição, em reforma, né? Você não consegue lidar com
no Brasil tentam Mudar. através dessa obra. Isso é projeção, né? Você vê que isso acontece mais com mulher. Mulher quer mudar, eu quero mudar. Aí vem ficar mudar tudo. Eu fiz isso quando eu separei. Falei, eu quero mudar. Eu fui lá e mudei o cabelo. Aí, na época, ele falou, isso é um pouco bom para mim. A gente tem mania de literalizar, entendeu? Aí eu quero mudar, aí o que acontece? Eu venho da casa, troco um emprego, tiro uma da minha vida, e eu não entendo, eu percebo que isso é uma mudança meu. Aí eu fico tentando mudar no exterior, é o que responde ali com a cidade, é a projeção. E o último aqui, da maneira, gente, é a fuga. Fuga como? Pode ter pelas drogas, ilícito, medicamentos e o trabalho. Nós hoje, sabe, pessoal, nós hoje, a sociedade gosta de trabalhar. Tem um monte de coisa para fazer, sabe? Um monte de coisa para olhar na internet, aí você não tem tempo para fazer o mínimo. Tem que tentar pensar, para sentir o que está acontecendo com você. Aí você vira uma labuta, né? Que tem aquele monte de coisa, não tem. Aí nem sente, né? Dá, é isso. O alimento, o alimento, buscando pouco tempero ou inclusive a musculação é uma das coisas que ela fala isso. Excesso de exercício. Que ela fala que chega até a machucar o corpo. Né? Tem que saudável. Aí eu trouxe para vocês alguns exemplos para a gente trazer um pouco mais para nossas. Então, gente, os que estão em vermelho foi que eu pensei da gente pensar mais detalhadamente. Né? Então, nós temos o conflito do céu, né? Que nós estamos em vermelho, a gente vai conversar, tá? Da persona compassadora. O que é isso? Minhas máscaras sociais, meus papéis sociais, ou aquilo que eu acho que é inaceitável. Existe esse conflito, né? Do consciente com o inconsciente. Os complexos, todos eles, e hoje nós vamos falar de criança ferida, que é o mais importante de tudo. Do desejo contra a realidade, né? Do bem contra o mal, e esse a gente nem que a gente tem. É um conflito mais importante que a gente tem. E do crescer e essa Vânia, esse aí também é terrível. não estamos entendendo. E não sei se a gravação está ficando boa, né? E o slide não está condizendo, não. Eu fiquei na dúvida se era só o meu aqui, mas eu acho que nós não estamos conseguindo ouvir mesmo não, né? Quem está em casa. Parece que não está compartilhando. O slide está naquela tela anterior. Mas mesmo o som também não está bom. O som está péssimo, está difícil da gente acompanhar. É. A Tati encheu. Mas ela não está. É porque a Tati não está aí, está lá na creche. Eu tinha Tá na mandado a creche. mensagem para ela. Não, mas vai seguindo aí com o pessoal que está aí. O que der para a gente pegar, a gente pega. Senão, fica tranquila, Vânia. Vou compartilhar som com você aqui, tá? Aí. Vamos ver se eu volto a fazer a compartilhar. O som está cortando.
Isso já É aconteceu porque uma vez. o pessoal que está com o microfone lá está falando em volta e a gente fica ouvindo, entendeu? Mas elas só estão falando agora Não, não. que eu. É para dizer, quando você está falando, a gente entende melhor. Ah, porque Pessoal de lá. é, tá, tá Só fácil. falta compartilhar. Peraí. É porque já aconteceu comigo de estar assim, e é a internet, tá, gente? Sinal da internet. Rejane, Oi. você acha que talvez seja melhor você parar a gravação e eu continuar aqui? Não, continua, porque a gente não sabe se está gravando o que está aí ou o que vem, o que eu recebo aqui. Vamos continuar. É, Se estiver ruim, né? a Tati está chegando aqui. Olha, e a reunião não começou. A mensagem eu não posso ir, não. Só tá mesmo, tá vendo? Tô, círculos, lógico. Era para você estar Será que na internet? pode ser, né? Já aconteceu isso comigo e era a internet. Na quarta-feira. Era a internet em sala. E aí não consegue, corta, né? A seleção aqui está corretíssima, viu, gente? Então tá Tem que bom, ficar aqui mesmo. tá bom. Tá bem, meninas. Obrigada, valeu. É. Qualquer coisa, eu vou colocar vocês, não vou contar. Até parece que eu sou assim. O negócio é que o meu celular não consigo rotear a internet. Tá, a Valquíria, aquele dia nós tentamos, né? Será que você consegue rotear a internet? Deixa quieto. Vai, vamos voltar. Pessoas inexperientes, quando não concluem um foco interior, exigem-se desenvolvimento, formulando um termos unidos e positivos, como se as manifestações inconscientes signifiquem inverdade, não inspiração, dando origem a culpas injustificadas na parte emotiva. A gente perceber esses conflitos como natural em nós. E que bom que eu estou tendo conflito, porque se eu não tivesse tendo, é sinal que eu estou na consciência de sono. Eu não tenho nem conflito. Olha só, eu nem questiono, sinto nem em dúvida no que eu estou agindo, ou eu estou muito evoluída, que eu garanto para vocês que nenhum de nós o mais provável é que eu tive consciência de sono. Então, o que ela fala? Por que você está afligindo? Por que você está se punindo? Por que essa culpa? Isso é humano. E não tem jeito de eu não mudar se eu não aceitar essa existência em mim. Né? Então, eu quis trazer isso aqui um pouquinho antes. Isso. Supõe, precipitadamente, que pode tornar embora conflito, embora conflito, culminando em descobrimento então, o que que faz? Eu retorno da fora para dentro. Aí, o que que eu faço? O que acontece com o conflito que eu estou tendo? Para depois, posteriormente, ser consultado com ele por causa de um sintoma, por causa de, às vezes, até a morte, porque na morte não tem jeito de ser confrontado com ele. E aí, né? Essa sensação dessa existência vazia, sem significado, que passou e eu não consegui encontrar comigo mesmo. Eles são mas a gente
libertando-te dele pela tua conscientização, de forma que experimente bem prática e conquista a realidade visualmente. É isso aí, gente. A conscientização que é para conversar o diálogo vai tirar o ego muitas vezes uma unilateralidade, tá? Que esse oposto vai se debatendo, né? E esse bem-estar que dá quando a gente consegue integrar o conflito, né? Eu vou dar exemplos, eu acho que vai ficar um pouquinho mais fácil. Então, o primeiro de todos os conflitos veio do self e o ego, e João, um capítulo inteiro que nós acabamos de estudar, tratou disso, que é o conflito entre o ter e os ter. Então, gente, esse conflito, ele é muito importante porque é um modo de funcionamento na vida. Um modo egóico, ou seja, ele passa por um ter. E o modo da consciência espiritual, ele vem ser. Então, quando eu estou nesse modo ter de entender a vida, eu evito o desprazer, eu ajo pela competição. O que me move é sempre o interesse pessoal. O poder, o submeter o outro, o controlar. Né? Então, isso tudo eu quero mudar. É aprender a sofrer o pedido do outro, né? O julgamento. Existe uma resistência à mudança, uma estagnação e uma busca do prazer. Quando eu vou para o movimento do self, que é outra maneira de existir, eu vejo sentido nos desafios, nas dores. Então, eu vejo, eu enxergo um aprendizado dos conflitos, né? Eu passo a agir pela cooperação, um olhar mais coletivo, né? Eu acho pelo amor e não pelo poder, porque um é o oposto do outro. Então, aparece a capacidade do perdão, a capacidade da renúncia, do sacrifício, a compaixão, a renovação constante e o dever. E nós estamos no primeiro, mas eu não pulo de uma vez para o segundo, mas eu tenho que ter o conflito. Eu tenho que perceber quais são as minhas intenções. Eu tenho que perceber o que move as minhas intenções. E eu estou em mim mesmo e consigo ampliar, ter consciência em direção. Porque se eu não percebo isso, não tem como eu mudar em direção ao ser. Aí um segundo conflito que tem a ver com esse, que é sobre o bem e o mal. Aí o que acontece? A gente não percebe a presença desse conflito, porque a gente olha 10 minutos, a gente fala assim, eu não sei, eu não fiz caminho, eu não mudei, eu não tenho. Só Jesus. O que Jesus falou? Qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a esse, é uma ponte livre. Desses dois mandamentos dependem toda a lei. Mateus 22. Levítico e Deuteronômio. E ele está colocando, olha, e o primeiro e o segundo semelhante a esse, ele está colocando ele. Não tem como eu amar Deus tão. Não tem como. Está tudo nele. Não tem como. E João deixa isso claro. Como é que você ama a Deus que você não vê e não ama o próprio que você vê? Jesus está falando aqui. E no final ele fala: desses dois depende toda a lei e o profeta. O que ele está querendo dizer com isso? Toda a questão minha tinha que ter na base. Todo Jesus teve na base. E se a minha ação não tem
Mas o amor, é. E eu vou falar mais uma coisa, na última ceia, ele aprofunda esse mandamento, porque ele fala assim, ela não o próximo como eu vos amei. Aí o negócio é mais profundo, porque a forma de amor é capaz de doar tudo, até a... E aí, gente, a gente ainda não entende, mas em nós vamos trazer André para explicar para vocês. De que eles tanto revelam que devemos entender bem e mal. É tanto conhecer bem. Olha o que ele está falando. Se você não olha para ler, querendo ficar com dela, querendo dar um jeito dela, querendo dar um tranquilo dela, deixa eu botar querendo. Do peixe, mas a gente já chega naquela consciência, como esse negócio aqui, mas então, as consequências das crianças. Eu já chego assim, por isso que eu tenho a minha visão toda para entender. Mas ele vai explicar como isso. O bem é o contexto e a felicidade. Segurando o trabalhador do nosso semelhante e a força criatura do nosso estado, ao qual devemos empenhar cumprir o direito do nosso delírio. Mas, tem qualquer constrangimento por parte de ordenações puramente humanas, que nos colocariam em falsa condição experiente, por um caminho fora de si mesmo, gerando muitas vezes isso. Olha o que ele faz. O bem é o progresso, a felicidade, a segurança e a justiça para todos. Se na minha ação eu vejo tudo isso atingindo a todos, é o bem. E eu tenho que estender aquilo, ó, a conveniência do meu exclusivismo, ou seja, aquilo que eu desejo para o meu filho, para o meu marido, para a minha mulher, para quem eu gosto, para mim, para todo mundo. Sem empenhar as conveniências de nosso exclusivismo. Os que usam o meu caminho, eu tenho o mesmo direito, mesmo que seja importante ou não, tem o mesmo direito. Agora, o que ele tem um constrangimento de normas humanas, ou seja, isso não ser feito com violência de fora para dentro, através do governo, através da lei. Porque vai gerar disciplina e revolta. Tem que ser de dentro, fora, e não de fora, dentro. Não pode ser imposto. Tem que ser trabalhado de dentro. Isso é o bem. Agora eu vou tentar entender um pouquinho mais que vai chegar no que é o mal. Ele será nossa despedida com a lei, a favor de todos, ainda mesmo que isso nos custe a realização mais completa. Visto não ignorar o que, auxiliando a lei do Senhor e agindo de conformidade com ela, seremos por ela ajudar no campo dos valores imperecíveis. A lei é de causa e efeito, eu coopero com a lei coopera comigo. É óbvio, né? Então, ele fala dessa lei em favor de tudo, né? Um olhar em favor de tudo, né? E ele fala, a lei também te favorece, porque é a lei de causa e efeito, para me corrigir que eu fiz de errado, ela também dá oportunidades que eu estou usar as oportunidades que eu tenho. Então, ela age de dois jeitos. Mas igual, o que é o mal? Triste vocação do bem unicamente para mim mesmo. Prestar pelo egoísmo na mente, na impermanência do mundo e nos assinados, permanência nas linhas interiores dos filhos. Então, o mal, ele vai esse olhar sem interesse pessoal meu,
está ligado ao instinto de conservação. Por isso que eu estou aprisionada nessa linha mais inferior do espírito, que eu estou muito ligada ao instinto de conservação, que é rigoroso. É o que eu procuro pegar tudo, segurar tudo, garantir de tudo, é o egoísmo. Aí ele fala a verdade, a insensatez e o orgulho. Eu acho que eu tenho direito a lei certa. Né? Entendeu, gente? Então, olha bem o que é o bem. Toda vez que eu acho dentro do meu interesse pessoal, então eu teria que ter conflito entre o que é interesse do coletivo e o que não é. Não é? Então, vou dar um exemplo aqui da nossa confraternização que teve hoje. Tá? Então, pensamos bem, né? As meninas tiveram que ir 2 vezes no supermercado. As meninas tiveram 3 vezes. Tiveram que ir encomendar os salgados 2 vezes. Então, pensa bem. Tem a lista da confraternização. Aí não vou colocar na última hora. Existe o Kant, que ele fala assim, se você tiver dúvida, se você está agindo certo ou errado, seu egoísmo, não, você pensa, eu vou dar o mesmo direito para 60 pessoas que tem no grupo. Todo mundo só vai confirmar na véspera. O que acontece com quem está organizando? Aí, o que aconteceu? Elas colocaram andar. Dei uma leva. Elas fizeram economia, foram no supermercado, foram encomendar. Aí veio outra leva. Aí veio outra leva. E a gente não tem respeito pelo trabalho do outro, pelo tempo do outro. Então, olha bem. Depois tem que prestar conta, viu, Valquíria? Lá no WhatsApp. Então, gente, só dando lembrança, mas aí eu mudei. Eu fui uma das que quebrou. Tá? Então, a gente tem que pensar nisso em quem está fazendo um trabalho voluntário. Né? E a norma, a partir de agora, gente, é o seguinte: primeiro, quando alguém quiser entrar no grupo, entra depois da festa. Entendeu? Antes da festa não entra. Porque o grupo é aberto, mas na festa não pode, só depois da festa. Porque como é que eu deixo uma pessoa não entrando com ela na festa? Mas não pode, então, por quê? Porque eu tenho que respeitar o trabalho que está organizando. A norma, agora, nós vamos pôr a adaptação. Mas, inclusive, quem está organizando, obedecer. Viu? É todo mundo que tem que obedecer. A hora que chegou a data, ninguém vai dizendo e acabou assim. Sim, bem, gente, eu coloco estando a pessoa com previsão de conflito renda. E aí, ela está contando aquela quantidade de dinheiro. Aí, fora o pacto que eu tenho com isso. Que nome é esse que eu tenho? Eu não tenho nenhum conflito. Vocês estão entendendo? A pessoa fez uma despesa porque eu coloquei meu nome lá. Como assim? Quem vai levar o prejuízo? Me fala. Olha o nível de consciência nossa. Vocês estão entendendo, gente? Que o mínimo que... Olha, eu tenho que ter uma noção ética quando eu estou acordando minha consciência, mas eu não assumir as consequências das minhas ações e sim de consciência de sono. Eu assumi meu nome lá, eu não vi porque eu não quis, pois assumo o fato de você não ter vindo. Ai, ué, precisa de eu falar isso? Olha aqui. Não, mas nem de que vai estar lista a despesa a organização está usando pessoa ter um veio. É isso, filho? Entendeu? É isso. E também depois da data não pode entrar. Olha para você ver, gente. A gente não tem consciência, isso é agir no meu egoísmo,
ou agir de acordo com o coletivo. É isso que é o conflito do bem e do mal. E se eu não tenho essa visão do coletivo e do individual, eu tenho que criar regras para o grupo. Quinta série. Olha, quinta série. Aí, vou comprar outro problema. Na última festa de Natal, as demandas começaram a acontecer para mim. E eu fui resolvendo as demandas. Quando chega na festa de Natal, uma série. Eu dou um monte de sobrenome, não me mostra a tua cara. Chega para mim e fala assim: podia trazer a mim? E eu falei que eu não podia vir. Gente, naquela hora, você querer saber que é amigo, CPF, telefone. Mas não foi. Pois você estava cega. Você estava cega. Houve gente que pediu aqui para levar. O que acontece? Estou lá no meu conflito. Aí eu disse, gente, as demandas chegaram, eu resolvi com café para eu quero convidar quem eu quero, eu quero fazer as regras que eu quero. A festa não é a festa é do grupo. Então, quando chegar essa demanda, eu tenho que trazer grupo. E aí, o que acontece? Houve. Mas se pode trazer gente fora do grupo, todo mundo tem direito. Eles têm direito. Mas não é porque eu sou professora que tem direito, nem porque eu estou na comissão de organização que eu tenho direito. Vocês estão entendendo, gente? O que é o coletivo, o que é o interesse pessoal? Aí, o que tinha que fazer? Quem tem que fazer? Quem quer fazer convidado? Aparecia 20 pessoas. 20 pessoas no carro. Ninguém, mas é ninguém que é igual. E é para todo mundo, e eu tenho que obedecer, a comissão tem que obedecer, e todo mundo que está no grupo. Por quê? Porque sair do interesse pessoal para o interesse coletivo. Entendeu? Então, aí a gente aprende. Eu fiquei chocadíssima. Foi uma chegar aqui pior. Então, esse é um critério, regras vão ser discutidas com a festa. O senhor tem que tomar essa decisão, gente. Para assumir como pessoa. Porque isso aqui chama do estudo das Joanas. Todo mundo aceita, não? Quem dera. E nós estamos discutir por dia. É isso. Essa organização. Então, por isso que a gente tem esses conflitos, esses conflitos. Ó, eu desmanchei, né? Não tem ele não tem. Então, mas se você foi tinha que ter um olhar, mas agora o conflito B
Não, não, né? Porque agora as regras têm que ser despedimento. Eu só tenho uma festa entendeu? Uma festa não de todo mundo tem que ir, entendeu? É isso aí. Muito bem. Vamos para o próximo conflito. Esse conflito, se você identificar, não fala. Porque a gente está gravando, você sabe que a gente não deve estar instituições. Tá? Então, depois que eu desligar a gravação, vocês podem contar os dois, tá? Então, Maria, eu sempre busco o caso, Maria não me interessa. O Renê vai ter. Então, gente, aonde eu moro está tudo branco. Não, mas foram convidados. Depois, eu falei na última reunião, eles não vieram. Não, mas ela não estava aqui, mas ela foi convidada semana passada, né? Sim. Ah, tá. Então, gente, vamos falar. Eu estava numa vida tranquila, maravilhosa, até que colocaram um monte de menino perto da minha casa. E eu chego na academia pouco antes das 7. E aí tem passou os 3 tormentosos quarteirões por causa das crianças, né? Para me chegar na academia. Aí, Vânia, esse negócio está me estressando. O que eu vou fazer? Eu acordei 10 minutos mais cedo. Fui resolver o meu problema, correto? Parece tudo certo, né? Mas olha a noção disso. Você já está sabendo que não, que vai Maria entrar, né? Vai ter Maria, né? Aí está resolvendo o problema. E eu vou na academia 5 vezes por semana. Isso é importante. 5 vezes por semana. Maria mora perto de mim, trabalha mas uma vez por semana. E tem que pegar o 3 para o inferno. O que a Maria faz? Fosse eu cortar esse, mas Maria não. Pegou a Maria que ela estava de volta, telefonou para a escola, marcar reunião. A escola, antes mesmo marcar o que você acha que ela desistiu? Não. Foram na reunião, reclamando. O que vocês acham? Sempre. A escola aceitou 4. Entendeu, gente? Isso é que eu chamo de nova geração. Aquele momento existe. O que me incomoda? Ela me incomoda. O que é? Ela as 4 competências recebidas mudou. Você está entendendo, gente? É isso. Sim, da gente é do interesse pessoal. Ela me contou isso. Ó, eu nem falta na minha cabeça. Essas são, não fala não. Não sei, porque ela me tentou numa reunião e o negócio de outro meio que eu pedi as outras duas para as danças, tá? E escalonamento. As outras duas eu não sei qual reunião, começou a debater, e aí eu foi e eu perdi. Eu não sei, até
É isso que é a temperamento. Eu é gente como a gente que olha coisas com um olhar diferente. Então, é isso que eu vejo. Porque ela tem um olhar coletivo para resolver o problema. Eu tenho que resolver o problema, não. Entendeu? É isso que eu queria. Mas nem criou conflito. Só mas eu nem tenho dúvida. Para você ver que parte da nossa mente ainda não assim. Só criou conflito depois que ela mudou. Que eu falei, gente, mas e essa possibilidade? Para você ver o quanto a gente tem que despertar. Entender o que é, o ponto de vista, que é o grande conflito que a gente tem. Ele segue o conflito, né, gente? Ele segue praticamente você. Até não entender que ela é coletivo. Quem precisa ampliar minha consciência sou eu. É, não tem esse tipo de vida psiquiátrica. Vira nós mesmo que a gente ia lá brincar. Então, gente, o próximo é a criança. Então, isso é um núcleo de experiência com. E o que acontece com esse núcleo? Ele tem uma mistura de. E a gente não percebe isso. Porque eu tenho mágoa, tenho ressentimento, tenho raiva e tenho amor pelas pessoas que estão. Pode ser os pais, pode ser o professor, pode ser o tio, pode ser o pai, pessoa da comunidade que eu gosto. Né? Então, olha bem, eu tenho culpa porque eu não consigo aceitar que eu posso amar meu pai, minha mãe e ter raiva, ter ressentimento, ter raiva. Eu não percebo que isso é ser humano. Então, eu não aceito a minha humanidade. Eu não aceito a humanidade que é. Porque eu idealizo e não consigo aceitar que eles são simplesmente. Então, gente, o que é a questão da criança ferida? É a questão do perdão. O próprio Deus, se eu vivesse o perdão, eu resolvia a criança ferida. Mas eu não consigo perdoar. Eu não consigo aceitar a dor que eu tenho, não consigo conversar com essa dor e perdoar. Porque não, a gente, eu trouxe vários exemplos de criança ferida aqui. Não é o fato só, é a interpretação que eu dou. E quando eu mudo o olhar, eu estou te ensinando como perdoar. Né? É perdão, é evangelho. É a maior dor que a gente carrega no mundo. E parece que eu aceitar que eu tenho mágoa, ressentimento e raiva dos meus pais, é como se eu traísse eles. Não tenho coragem. Que absurdo. E como se isso manchasse o amor que eu sinto por ele. Eu não consigo entender que bem consciente a e eu preciso trazer isso para a consciência para trabalhar o perdão. Então, olha bem, o maior problema que nós temos na nossa vida é o perdão. E aí, para fechar, vamos ver. Veja bem, hoje, capítulo 3. Antes dos conflitos que te aturem e afligem, trabalha o ego e desenvolve um sentimento de amor, mantendo serenidade em todas as situações em que te encontra e perceberás que, para vencer o mundo, não faltam os contributos da traição, da violência e do desrespeito às leis. No entanto, para vencer o mundo e os seus conflitos, a presença de Jesus na mente e na emoção vai salvar para equacionar o desafio. Então, por isso que eu queria falar. Olha bem,
Se a gente for examinar, ó, se eu conseguir aplicar isso, eu não preciso esperar. Quando eu vou na psicóloga trabalhar a minha criança ferida, eu não consigo perdoar. Entendeu? Eu preciso de ajuda para perdoar. Então, o que que a Jana está falando? Olha bem, antes de ter os conflitos, trabalho é tratar da maneira como você enxerga o fato, o conflito que está diante de você. É a maneira como você interpreta que dá dor, é que dá mágoa, é que dá o ressentimento, que dá a culpa. É você se entregar também da seu pai, a dificuldade da sua mãe, a dificuldade daquela pessoa com quem você tem amor, né? Então, olhe bem, aí é a questão da gente desenvolver o sentimento de amor. E o amor envolve o perdão. Não existe amor sem ter aceitação dos nossos pais, tal qual eles estão. Do mesmo jeito que eu tenho que me aceitar, tal qual eu estou. Mas eu não quero aceitar, eu tenho uma idealização dele e eu tenho dificuldade de humanizá-los. Eles são pessoas, eles têm ferida, eles têm. E mesmo assim, então, o que ela fala? Olha o que ela fala. Para vencer, no vezes a gente pega a traição, a violência, o desrespeito às leis. Para vencer, ou seja, vencer essa prática espiritual, passiva, reativa, funcional, essa parte mais inferior da minha psique e os conflitos advindos basta a presença de Deus nas emoções. Se eu conseguisse trabalhar o que o Evangelho traz, meus pensamentos nas minhas emoções, todo o movimento que tem, eu resolvi. Acha mesmo. Alguém gostaria de falar alguma coisa? A importância da gente igual ações. A importância da gente conversar um pouco. Eu tenho certeza